Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui, eu e Lauro Rodrigues, para começarmos mais um estudo aqui pelo canal. Hoje vocês estão aí com o nosso vídeo gravado. É o estudo da obra Pensamento e Vida. Tenho aqui a grata satisfação de estar compartilhando o espaço com o Lauro, para a gente fazer análise e comentários. O capítulo é Vontade, e é o capítulo 2 do livro Pensamento e Vida. Antes da gente, então, compartilhar aqui já na tela para fazer a leitura, quero passar aqui a palavra para o Lauro, dar as suas boas-vindas a todos e todas que vierem a assistir esse vídeo conosco no futuro. Então, obrigado pela sua presença, Lauro, e bem-vindo. Obrigado, Beto. É muito bom poder estar aqui. Fico muito grato pelo convite, né, e pela oportunidade de estudar, analisar essa obra, porque nós temos falado tanto, né, Beto, em analisar as mensagens mediúnicas, ou seja, passar pelo crivo, né, da lógica, da razão e do bom senso, trazendo para dentro da doutrina espírita e perceber se aquela comunicação, aquela mensagem ou aquele capítulo, como esse que nós vamos analisar, está em coerência com os princípios doutrinários. Beto, antes de começar aqui, eu gostaria de pedir a você que já vá se inscrevendo aqui no canal, se puder, já vá se tornando membro, nos ajudando, contribuindo aí para que a gente possa continuar mantendo essa plataforma de forma ilimitada para a quantidade de conteúdos que o TV Revelar disponibiliza em formas de estudos. Nós pedimos a você também que ative o sininho de notificações para que você vá recebendo as notificações dos nossos conteúdos. Curta, comente, compartilhe em suas redes sociais. Todo esse movimento, todo esse apoio contribui muito, pessoal, para que essa família cresça e para que, crescendo também, a gente vá divulgando esses estudos para mais e mais pessoas. E aí o YouTube vai compreendendo a relevância dos nossos conteúdos e vai dando destaque todas as vezes que alguém pesquisar por Espiritismo ou por doutrina dos Espíritos. Beto Ramos, te devolvo a palavra aí. É isso aí. Então, sem mais delongas, passemos ao nosso compartilhamento aqui, capítulo 2, Vontade. Laurinho compartilha de lá e eu faço a leitura daqui e em seguida a gente vai fazer as possíveis aproximações com a doutrina espírita e também tentando sempre compreender qual a mensagem que o espírito quer nos dizer, qual é o ensinamento que está ali compartilhado, né? O seu próprio estudo também, eu acho isso relevante falarmos, né, Lauro, que o espírito, assim como nós, é um estudante e está ali correndo os riscos, como nós aqui, fazendo os seus compartilhamentos. Ou seja, traz a sua opinião, traz a informação do coletivo, traz a sua experiência e traz as suas informações acerca da maneira como ele vê o mundo espiritual e como ele compara. E não é diferente, o capítulo 2, cujo título está aí na tela à vontade, começa da seguinte maneira: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Possuímos o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Também possuímos o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Há também o departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. E outros mais ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência
a concedeu por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela, a vontade, é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo se conjugam em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à arromagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela, dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode se aprisionar na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela, a vontade, não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate de conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas a vontade pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Com algumas adaptações, você perceba, né, Lauro Rodrigues? Eu fiz a leitura aqui para a gente poder fazer uma análise. Gostaria de um panorama inicial, porque, ao que me parece, estamos falando de uma teoria moral espírita que, longe da lei, da causa e do efeito do castigo e da recompensa, traz a ideia da autonomia e do livre-arbítrio. Não sei qual a sua visão a respeito, Lauro Rodrigues. Sim, Beto, e ainda a questão da evolução do espírito, saindo do seu estado de inconsciência ou ainda de ignorância, né, da simplicidade, para começar a adquirir os valores da alma, como a inteligência, e aí o livre-arbítrio, e aí a responsabilidade. E claro que aqui, quando a gente fala em vontade, pelo menos eu, Lauro, entendo que a vontade, ela está linkada também a essa inteligência, né? Porque, por exemplo, o indivíduo que ainda sem ter amealhado ou iniciado a conquista da inteligência, ele tem desejos puramente instintivos, né? A partir do momento em que vai desenvolvendo a inteligência, agora ele passa também a usar a capacidade de escolher, mesmo que ainda limitado, porém aí já estabelece o princípio da vontade, Beto Ramos. Importantíssimo essa colocação que você faz acerca da inteligência e do instinto, porque nós vamos encontrar aqui esse parágrafo onde ele diz assim, né, que a divina providência concedeu a vontade para que pudesse iluminar a razão. A razão, obviamente, ela é a expressão da inteligência, porque ela chega depois de um grande trabalho realizado pelo espírito nas sucessivas reencarnações, após
todo aquele tempo em que ele é governado pelo instinto, como no outro texto anterior, no capítulo 1, ele mencionou que nós ficamos sobre a ganga do instinto, né? Então, a mente, ela vai surgir da terra, ficar sobre a ganga do instinto, e depois, de fato, Laurim, eu estou aqui dizendo, né, que há um parágrafo em que ele menciona, né, que é um trabalho milenar, é um multimilenar, inclusive, né? E o Kardec, a gente pode aproximar bem, porque o Kardec fala assim, olha, essa questão da inteligência, do conhecimento, do pensamento elaborado, né? Da aquisição da consciência e dos patrimônios que vão se tornar patrimônio da alma imortal, que é o conhecimento, ele só vem depois de muitas reencarnações. E ele até menciona essa frase, né? Não é na centésima, talvez na milésima, que é quando o espírito, já no gênero humano, ele então começa a utilizar aquele acervo que ele vai amealhando, porque ele vai ficar muito tempo sobre, o Emmanuel chama de a ganga do instinto, né? E aqui ele repete essa questão aqui, então achei providencial a sua intervenção acerca disso, porque não é uma coisa desorganizada, né? E ela parece até ser hierarquizada na condição de organização. Isto é, primeiro você vem com o instinto, que te governa, e ele te governa como princípio inteligente para, de fato, você evoluir e progredir. Então, aquelas necessidades básicas, né, elas vão, e a gente estudou isso já na obra A Gênese, Instinto e Inteligência, né, que o instinto funciona como um reloginho, né? Ele é perfeito, perfeito. A gente vai começar a ter variáveis quando a gente começar a fazer escolhas, né? E as nossas escolhas que vai nos proporcionar as experiências, e aí nós atrairmos a nossa responsabilidade, ela vem de fato com a inteligência. Mas aqui eu penso também que ele não fala nada distinto disso, porque ele vai dizer a divina providência. Está de acordo com o que a gente estudou lá em Instinto e Inteligência na Gênese. O Kardec faz essa aproximação de conteúdo e, pela teoria, ele afasta todas as outras, aproveita o que é bom e vai dizer assim, mas por que é assim com o instinto? Ele fala assim, porque o instinto é uma lei de Deus. Então, no João de Barro, nos animais, nos seres que vão viver sob o jugo do instinto, vamos dizer assim, né, que é uma... em alguns textos nós vamos encontrar essa afirmação, né, que é uma inteligência rudimentar. Não deixa de ser uma inteligência, mas é uma inteligência rudimentar. Só que ela funciona como um relógio, é perfeito. O João de Barro, você até falava num outro encontro nosso, que se você separar ele, ele vai fazer a casinha dele, porque ele não é um aprendizado, não é pela experiência. Ele já tem aquele instinto para agir daquela maneira. E a gente falou também nas plantas, o girassol e por aí vai, né? Obviamente é preciso tentar entender quando a gente dá esses exemplos, né, a respeito dos seres orgânicos, para também não ficar fazendo tábula rasa, né? Daqui a pouco a pessoa vai dizer assim, então quer dizer que a planta tem um instinto, então, né? Então, naquele aprendizado nosso, né, a gente compreende que são atos mecânicos, atos automatizados. Então, pensamos nós, né, que é uma lei natural. Não tem como a gente ir contra essa lei natural. É da lei, né? Então, Deus estabeleceu isso. O instinto está lá, compondo essa lei natural. E aí aqui o Emmanuel escreve, dizendo que o que é a vontade? Ela vem para como se fosse uma coroa, para coroar a inteligência. Então, quer dizer que ao passo que a inteligência se desenvolve, chegará um momento em que nós vamos usar essa nossa inteligência por meio da nossa vontade, assim como os demais departamentos, né? Porque quando ele está falando em razão, penso eu, concordando com você, que ele também está falando da inteligência, né?
a razão está ali atrelada ao entendimento, ao entendimento, ao conhecimento, à compreensão, à inteligência, né? E que outros departamentos aí serão governados por outras situações, tais como a emoção, entre outras situações. Vamos aqui, Laurinho, quero te convidar para a gente fazer um compartilhamento do slide, e no slide talvez a gente possa bater um papo, conversar aqui, porque nós vamos fazer só uma demonstração lúdica daquilo que a gente está compreendendo no momento do texto, não obstante, no futuro a gente possa compreendê-lo melhor e até, entre uma coisa e outra, fazer algum tipo de refutação, né? Então, vamos lá, né? Nós estamos, então, estudando sempre à luz da doutrina dos espíritos ou à luz do espiritismo, né? O primeiro ponto aí que a gente levanta lá no capítulo 2, o seu título Vontade, primeiro, o Emmanuel faz uma comparação. E o Kardec nos explicou que comparação é diferente de analogia. Analogia, nós vamos para o campo de dizer assim, bom, da mesma forma que você está vendo aqui nessa analogia, vai ser o exemplo analisado, ou o tema que eu estou falando. No caso, uma comparação é diferente, ou seja, eu não tenho maneiras de analisar e fazer uma analogia entre uma coisa e outra. Então, eu uso o recurso da comparação. É o que o Emmanuel está fazendo. Nós não temos aí uma divisão dessa maneira para a mente humana. A mente humana ela é muito mais complexa que isso. Nossa, como seria interessante se realmente fosse como se fosse um cérebro, né? Uma espécie de um cérebro, que você fizesse uma divisão ali em partes. Aqui nessa parte é isso, aqui nessa parte é aquilo. Mas nós, os seres humanos, a gente tem dificuldade no pensamento abstrato. Então, o que a gente faz? A gente concretiza e a gente usa alguma maneira de comparar para entender, para compreender. É o que eu penso que ele está fazendo. Depois eu quero por favor, quero te ouvir. Diga. Em hipnose, Beto, em hipnose nós estudamos assim, consciente, subconsciente, inconsciente. Mas vejam bem, isso é uma comparação. É só para dar uma ideia. Então, o cérebro, ele não é dividido, consciente, subconsciente e inconsciente. Mas nós usamos esse recurso, né, para trabalhar usando a hipnose, mas não que, né, que tenha essa divisão. E aí eu penso que é isso que Emmanuel está fazendo. Ele tá lançando mão desse recurso para tentar explicar algo, né, que tentando comparar com o que ele vai trazer para a gente aí. E muito importante a sua fala, porque tem um outro autor espiritual, que é o André Luiz, que ele também, numa de suas obras, ele traz uma expressão casa mental e faz uma analogia dessa maneira, dividindo os departamentos aí, e não deixa de ser apenas uma comparação, né? Ele traz esse compartilhamento de conhecimento para que a gente analise, e ele fala exatamente disso, né? Do consciente, do inconsciente, do subconsciente, consciência profunda, né? Essas coisas todas aí. Mas são comparações, né? E a gente até equivoca às vezes, né? Vai falar comparação, eu incorro às vezes nesse erro, preciso me policiar para isso, que às vezes achar que é a mesma coisa, né? E a gente eu confesso, Laura, eu tenho que mudar, tenho que me policiar, porque eu estou aprendendo com Kardec. Kardec que chamou a atenção, porque até então, para mim, comparação e analogia eram duas coisas sinônimas, né? Então, estou me policiando e estou compartilhando aqui com as outras pessoas, não obstante as pessoas poderem discordar também, né? Isso é da lei, é do jogo. E continuando, então, no nosso compartilhamento, então ele traz essa ideia da comparação. Então, ele vai comparar a mente humana como um grande escritório. E é tão importante, né? Porque o exemplo dele é tão bom
que mostra que, de fato, não pode ser outra coisa como uma comparação, né? Não vai ser outra coisa que uma comparação. Então, vai dizer, olha, mente humana, pensa num grande escritório, né? O escritório tem várias seções, vários departamentos. Então, um grande escritório, você tem lá, como se fosse um andar de um prédio, Laura, em que você, então, pega aquelas divisórias, coloca várias portas, tem as seções que são maiores, as menores. Então, você vai ter a cozinha, vai ter o departamento de tecnologia da informação, a diretoria, as pessoas que vão trabalhar aqui na expedição, no estoque, né? Então, aqui estou trazendo alguma ideia. No caso aqui, o que ele vai dizer? Pensa nessa subdivisão. É isso que ele está chamando a atenção. E aí, pelo texto, ele está dizendo que possui o departamento do desejo, o departamento da inteligência, o departamento da imaginação, departamento da memória, e tem ali outros departamentos que ele chama de, ou que ele vai dizer que define os investimentos da alma. E acima de todos eles, a vontade. Então, como é que nós vamos agora mostrar ludicamente isso? Então, quem comanda? Quem comanda ou deveria comandar? É a vontade. Mas a vontade que precisa ser esclarecida, nós vamos perceber. Então, a vontade, agora ela está aí na nossa demonstração, acima de todos os outros departamentos, como se fosse um croquis, um organograma, você está ali. Então, a vontade, a gerência. E várias setinhas colocando quais são os departamentos que são subordinados ao controle, ao comando da vontade. Então, no departamento do desejo, qual que é o serviço ali que está prestando o departamento do desejo para a mente humana, regulado pela vontade? Então, veja, o departamento do desejo tem ali operando os propósitos e as aspirações que vão estimular o espírito, o ser, ao trabalho. Então, o que nos estimula ao trabalho, sabendo que trabalho é toda ocupação útil? Os nossos propósitos, os nossos objetivos, aquilo que nós almejamos, as nossas aspirações, aquilo que queremos atingir e alcançar. Todo ser humano tem um propósito e tem uma aspiração. Por mais depressivo que ele esteja, Laura, todos têm um propósito, uma aspiração. E são os propósitos e as aspirações que estimulam o indivíduo a trabalhar, a operar utilmente. Mas ele também diz que nós temos um departamento também importantíssimo, que é o departamento da inteligência, que a gente já disse aqui no preâmbulo, né? Que está ligado lá à razão. No departamento da inteligência é onde nós usamos essa faculdade para a evolução do espírito, a evolução do ser, através dos patrimônios de conhecimento que se adquire e da cultura de uma maneira geral. Então, a inteligência, ela proporciona a evolução em cultura. Mas será que está longe do departamento do desejo? Será que o trabalho não vai instigar a minha inteligência? A gente já aprendeu no Espiritismo que sim, você não pode separar uma coisa de outra. Essa separação aqui é apenas para uma compreensão. Mas o trabalho do espírito estimula a sua inteligência. O trabalho do espírito estimula a inteligência a adquirir mais e mais patrimônio no campo da evolução do ser e, claro, no campo da sua própria cultura. Coisas que ele amealha, coisas que ele deixa para trás, que substitui, coisas que ele vai agregando valor, que são importantes, mas precisa de novos conhecimentos. Então, aqui, esse departamento aqui, junto com os outros, obviamente, é de suma importância. Nós vamos encontrar o departamento da imaginação, e como vocês veem aí, é o departamento onde nós temos os nossos ideais,
ali nós vamos externar a nossa sensibilidade. Então, quer dizer que a imaginação também, para muitos de nós espíritos, está ali atrelado à aptidão da arte, por exemplo. Agora, se a inteligência me proporciona evoluir por adquirir conhecimento e cultura, obviamente que ela também inspira os nossos ideais e ela vai, então, estimular a nossa sensibilidade. Óbvio que, como dito, viu, Lauri, os departamentos estão intrinsecamente ligados, é porque a pessoa fala assim, mas qual a diferença de propósito com ideal? O propósito é um objetivo, uma meta a ser alcançada. E às vezes você procura alcançar uma meta para realizar um ideal. Então você aspira a chegar a determinado ponto e tem os seus ideais a serem realizados. Então, esse campo aqui também ele é muito importante para a caridade moral, a caridade material, o relacionamento humano, o ideal que você tem de liberdade, o ideal que você tem de uma sociedade justa e solidária. Então, é diferente dos propósitos das aspirações, que está, claro, também com aquilo que o indivíduo deseja para si. E, normalmente, quando a gente vai falar em ideal, nós estamos falando sempre de um coletivo do qual fazemos parte. Então, no meu ponto de vista, seria aí uma ideia de fazer a diferenciação de um termo e outro, né? Sujeito às críticas de quem compartilhar esse vídeo com a gente. E sem problema algum. Depois nós vamos encontrar dentro da divisão que faz o Emmanuel, o departamento da memória. E ele vai dizer, né, que o departamento da memória é onde nós arquivamos, registramos os resumos, por assim dizer, ele chama de súmulas, né? Os resumos da experiência humana, da experiência do espírito. Então, o que a gente gosta muito de dizer, né, são nossas reminiscências por alguma coisa que envolveu ali o ideal e a sensibilidade, a nossa evolução e a nossa cultura, nosso propósito, nossa aspiração, pode indicar uma reminiscência, alguma experiência já vivida. Só que ele chama atenção para essa questão da súmula da experiência, né? Porque é preciso haver um uso regular dos departamentos. Por fim, ele chama de outros departamentos que definem os investimentos da alma. Como nós somos indivíduos e cada um é uma história em particular, e é por isso que Deus nos confere como faculdade o livre-arbítrio que precisa ser conquistado pela inteligência, pela razão, nós temos as nossas singularidades, a nossa individualidade, que são os nossos investimentos. O investimento da minha alma imortal é diferente de um investimento da alma imortal do Lauro, porque cada um de nós faz o estudo das nossas vidas pregressas, das nossas sucessivas reencarnações e percebe onde a gente precisa amealhar mais cultura, mais conhecimento, onde que o nosso propósito, nossa aspiração falhou, onde que o nosso ideal estava equivocado. Então, a gente tem que acessar os registros que temos das experiências passadas para a gente, nas escolhas das provas, fazer o investimento adequado e individual para cada um, né? Somos diferentes. Antes de passar para frente, quero te ouvir, Laura, acerca desse compartilhamento aí, e você fique à vontade para discordar. Não, você me remeteu aqui a minha memória, me levou a algumas palestras que eu assisti, inclusive palestra da NET, que vai tratar um pouco disso aqui, quando ela né, diz que estudos comprovam, né, que mapeando o cérebro de uma série de pessoas, quando você oferece, por exemplo, quantias em dinheiro, há uma ativação nos neurônios, as sinapses se comunicam ali com os neurônios. Eu não tenho bem o entendimento desse campo, de longe disso, mas quem está assistindo depois, se quiser fazer um comentário e contribuir aí me ajudando, será ótimo.
Então, Beto, olha o que é espiritismo, e o espiritismo anda com a ciência. No tempo de Kardec, né, nós vamos encontrar, então, magnetismo. Aí os espíritos vão responder que já há substância, por exemplo, o magnetismo age como uma substância, entre aspas, que anestesia, e vamos lembrar que naquele tempo a anestesia, penso eu, que estava em seu início, né, na ciência da sua época, dos médicos da sua época, era anterior a Kardec, as cirurgias eram feitas de forma muito precárias, né? Amarravam as pessoas para que elas suportassem a dor, enfim. Então, né, magnetizadores conseguiam tornar uma parte do corpo da pessoa insensível à dor. Olha só, em hipnose você consegue fazer isso. Você estimula, você sugestiona a ponto da pessoa deixar de sentir determinada parte do corpo. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a NET trata isso aqui com certa autoridade, porque ela vai falar muito disso aqui. Vai dizer um caso de uma pessoa uma senhora que tinha Alzheimer, né? E que no dado momento onde ela é chamada, onde há uma situação, e ela havia sido uma obstetra, e ela vai lá e no momento de um parto, ela faz o parto. E eles então, estudando esses casos, como pode uma pessoa com Alzheimer conseguir fazer isso, né? E eles percebem que todas as vezes que a pessoa ela está diante de uma situação, de algo que ela gostava muito de fazer. Por exemplo, no caso dessa mulher, ela era obstetra e amava essa parte da medicina. Então, quando ela estava nessa situação, o seu cérebro se alterava, ele se iluminava. Olha, a vontade do espírito, a vontade, atuando nesses departamentos, né? Então, por exemplo, nós temos na prece, há estudos que comprovam que quando uma pessoa faz uma prece, há localidades do cérebro que se alteram, que se iluminam, que há ali uma descarga elétrica muito grande, né? Então, eu penso que mais ou menos isso aqui vem corroborar com o que o Emmanuel está trazendo nesses departamentos aqui em que o Beto expôs para a gente aqui. Beto, passo para você. E é interessante porque aqui você me fez raciocinar no seguinte sentido, né? Um espírito usa o corpo de um médium para se manifestar. Então, ele passa a controlar aquele corpo. Veja, ele está usando aquele corpo da melhor maneira possível, independente do conhecimento que esse corpo do indivíduo tem, né? Que o espírito ali tenha, né? Então, ele está usando só o instrumento, está usando o corpo. O espírito que comanda o corpo se afasta, permite o uso. Então, acho que nesse exemplo que você trouxe aí para nós, da senhora que o corpo está doente, mas aí, na experiência, eles conseguiam fazer com que o seu espírito ali, talvez, né, numa espécie de sonambulismo, na hipnose, enfim, ali no processo, né, que estavam fazendo, era como se fosse o espírito que estaria usando o corpo do médium. Ali, a única coisa é que está usando o próprio corpo, não é o corpo do médium. Então, o espírito tendo essa possibilidade, ele ali estando emancipado, vou chamar assim, ele conseguiu usar as faculdades da alma e usar o corpo. Então, penso que ele está usando a reminiscência, a súmula, a experiência, que, comandada pela sua vontade, pelo querer fazer, realizar aquele trabalho, e como o espírito investiu muito naquele conhecimento, né, naquele amor pelo parto, por ajudar a trazer a vida e etc., né? Então, a vontade do espírito controlou todo esse patrimônio que é do espírito, não do corpo físico. O corpo vai perecer. Então, acho que o mecanismo ali foi esse, mas, enfim, só estou aqui especulando no seu exemplo. Gostaria de compartilhar aqui essa questão que ela é fundamental. Ou seja, quando é que a vontade faz isso? A vontade está presente desde o princípio? Não, a vontade ela vem depois do instinto. O instinto,
a gente vai perceber, ele vai governar o ser por um longo tempo, né? Vai haver um longo trabalho e etc. Mas, primeiro, nós vamos ter o instinto comandando. A vontade, ela vem mais tarde e faz todo sentido logo. Porque enquanto está funcionando o instinto para que o espírito encarnado ele esteja se conservando, então ele tem um instinto para essa finalidade, para que ele possa amealhar o patrimônio imortal da alma, que será o conhecimento, a vontade vem depois. Por quê? Porque é a vontade que vai iluminar a razão. Nessa nossa imagem ali, a gente está tentando ludicamente trazer isso, né? A vontade que ilumina essa razão, a inteligência, o conhecimento. Agora, é preciso que o espírito ele não tenha só desenvolvido o departamento da inteligência. A gente vai ver isso. Agora, o que ele traz aqui, que para mim faz todo sentido com a teoria da moral autônoma espírita, que está de acordo com a razão defendida por Immanuel Kant, inspirado por Jean-Jacques Rousseau, né, uma de suas obras, o Emílio, por exemplo, a mim me parece, Lau, que quando ele diz assim, a vontade é uma gerência esclarecida. Porque se não tiver esclarecimento, não é vontade, é desejo. E a gente até já trabalhou isso num outro momento aqui. Porque desejo é onde vai ficar só o umbiguinho, o propósito e a aspiração. Né? Eu não tenho aquela ideia do conjunto. Eu não tenho aquela ideia do ato do dever. Eu tenho ainda a ganga do egoísmo, do orgulho, da vaidade, de uma série de situações. Então, a vontade só de fato é vontade e vai iluminar a inteligência, a razão, quando há de fato o esclarecimento. E é tão interessante, Laura, porque, veja, né, a vontade nesse processo ela só vai governar os setores desde que haja esclarecimento, e isso acontece num processo trabalhoso e multimilenário, e aí eu trouxe essa imagem do quanto de tempo nós passamos no processo aí de evolução do espírito humano, né? E como nos prova a ciência, lá no Australopithecus, no Homo habilis, no Homo erectus, no Homo neanderthalensis, no Homo sapiens, né? Claro que tem outras, eu trouxe aqui só para uma ilustração em razão do tempo, porque ele vai chamar de multimilenário. E quando eu falo milhões de anos, 400 mil anos, eu estou falando em muitas vezes 1000. Então, multimilenário, trabalho, um processo laborioso, onde nós vamos ter, de um lado, o instinto, que vai proporcionar esse desenvolvimento, porque o indivíduo se conserva e à medida que ele está ali, ele está apropriando de conhecimentos. Nós vamos, por exemplo, lembrar do fogo, lembrar das armas rústicas, né? Da idade da pedra lascada, ou seja, do progresso, do desenvolvimento do gênero humano aqui reencarnado na Terra. Então, num grande tempo sendo governado pelo instinto e mais tarde vindo a razão, né? Iluminar essa vontade, né? Iluminar a vontade. Ou seja, a razão aqui para mim, ela está como um sinônimo de esclarecimento. Razão nesse sentido. E não a razão linkada somente à inteligência, porque ele fará uma crítica à inteligência aqui logo em seguida, né? Quero passar para você te ouvir e aí a gente prossegue. Beto, eu concordo, porque assim, né, eu posso até aqui, se você me permite, dizer assim, a razão, ela anda de mãos dadas com a inteligência, nisso que a gente está trazendo aqui, porque, como comparação, nós podemos pegar uma pessoa inteligente,
bem instruída, e que tem problemas com o glutanismo, é uma pessoa que come em excesso. Então, ela tem inteligência desenvolvida, porém, ela ainda se deixa levar pelo desejo, comer. Quando ela tem essa vontade esclarecida nesse ponto aqui que eu estou trazendo, ela então está usando a inteligência e a razão. Logo, assim, então, eu sou uma pessoa instruída, uso a razão porque eu posso conter esse desejo, dizendo assim, não, estou saciado, logo eu não preciso comer mais. Eu acho que, não sei se eu estou muito correto nisso que eu estou trazendo, Beto. Se tiver alguma coisa a consertar aí, fique à vontade. Laurinha, entendo que ele vai falar disso em seguida aqui. Vamos, então, compartilhar, né, mais um slide aqui. E aí ele vai entrar na questão do conhecimento humano, vai falar sobre a conjugação dessas forças. E a gente, estudando, né, eletricidade, magnetismo, nós já vamos perceber que a fonte, a origem é a mesma, e não são origens distintas. Desculpe. Na verdade, nós vamos ter, por exemplo, né, a energia, a eletricidade, desculpe, que é a energia dinâmica, mas ela faz parte dos movimentos. Então, a eletricidade, energia dinâmica, promove o movimento. E aí a gente começa a pensar, né, como é que, de fato, então, o espírito movimenta aquele aglomerado de elementos ao seu redor, como é que ele molda ali, por assim dizer, o seu próprio perispírito para poder se manifestar nesse ou naquele planeta. A gente sabe que um espírito elevado, quando chega aqui, ele tem que se revestir dos nossos elementos aqui, não dos elementos, porque nem daria certo, né? Ele não consegue se manifestar aqui, porque a nossa lei natural aqui é a que vige nesse planeta. A lei natural é de Deus, a lei natural é divina, mas cada planeta tem suas particularidades, suas peculiaridades. Então, a eletricidade é energia dinâmica, ela faz parte dos movimentos. E o magnetismo, que também tem a mesma origem, que são cargas elétricas. Magnetismo e eletricidade são provenientes da mesma origem, cargas elétricas. E sempre aqui, viu, gente? A gente está estudando com a ciência. Quem tiver melhor conhecimento pode vir aqui e discordar e trazer a informação correta, tá bom? Aqui é um compartilhar. Eu tenho certeza que o fundo do que nós vamos aprender, ele vai se manter intacto, porque quando a gente fala de espiritismo, os fundamentos se mantêm intactos. Mas a gente pode errar numa ou outra questão científica por ausência de conhecimento, de especialidade, e até porque a própria ciência evolui, né? Então, Kardec já tratou disso em outros momentos. E o magnetismo é energia estática, então é ele que vai promover a atração e repulsão de acordo com o sinal da carga, negativo ou positivo, né? Pensamento, Laura, eletricidade e magnetismo se conjugam em todas as manifestações da vida universal. Então, nós temos aí eletricidade, magnetismo e pensamento se conjugando. Vou passar para você fazer um comentário breve e vou buscar uma água aqui. Bom, então, quando, né, aqui, do jeito que eu estou compreendendo e quero trazer, eletricidade como sendo uma força dinâmica, aí o Beto trouxe os movimentos, né, que o nosso corpo promove, o movimento da natureza, que está linkado, né, a essa força natural, né, mas aqui para o nosso corpo físico. Então, quando nós falamos em energia, eu quero trazer, traduzindo ou aqui dando uma ideia de força, movimentos, dinamismo. O magnetismo, o Beto trouxe bem, né, que é essa força de atração ou de repulsão, e o pensamento que usa esses dois elementos, eletricidade e magnetismo, né? Então, é pelo pensamento que o espírito atua sobre fluidos,
né? Criando a força que ele deseja pela sua vontade, viu, Beto? Então, eu compreendo bem dessa maneira que o pensamento é essa força motriz, que ele atua sobre esses elementos, né, que você bem colocou, e criando o movimento, então, pela eletricidade, a força, a energia que movimenta, o magnetismo, que é essa energia, por assim dizer, ou essa força de atração ou de repulsão, dependendo da situação. Beto Ramos? Muito bom, Laurinho. E aí, o que o Emmanuel coloca é o seguinte, né? Ele fala que a vontade é o leme, né? A vontade é condutora de todos os tipos de força. Então, num período, nós estamos regidos pelo instinto. À medida que a inteligência vai superando o instinto pela aquisição do acervo de conhecimento, o próprio espírito ele vai atuando. Então tem um detalhe: eletricidade, magnetismo e pensamento, e o pensamento, ainda que ele não seja elaborado, que ele não seja contínuo, a gente vai imaginar que há um tipo rudimentar de pensamento no instinto, porque o instinto é um tipo de inteligência rudimentar, a gente aprendeu isso em espiritismo. Então, por exemplo, como é que se aglomera fluidos em torno do princípio inteligente que vai atuar? Automatismo, né? Leis naturais, só que mais tarde o espírito passa a ter conhecimento dessas leis naturais. Então ele está dizendo assim, olha, a vontade ela é condutora de todos os tipos de força. Então vai chegar um momento em que ele não está pelo automatismo, ele vai estar controlando pela vontade. Ele quer, ele controla. E isso, no campo que nós estamos estudando aqui de pensamento e vida, né? Ele está dizendo, pensamento conjuga eletricidade e magnetismo. Por quê? Porque ela é uma força eletromagnética. O que ele quis dizer no meu modo de ver? Pelo pensamento, eu coloco, promovo o movimento, para ficar mais compreensível. Pelo pensamento, eu atraio e eu também vou promover a repulsão. E aí nós estamos no campo, que ele vai falar mais ao final, da sintonia, da preferência, da afinidade. Então aqui, ao meu sentir, ele fala assim, olha, considera a importância da vontade, é por isso que precisa de esclarecer, a vontade só gerencia quando é esclarecimento, porque você pode até imaginar que está querendo alguma coisa, mas às vezes você está agindo pelo desejo, porque não há esclarecimento. O esclarecimento, conforme você bem diz, te diz o que é bom e o que é ruim, o caminho do bem e o caminho do mal. Então o glutão, ele sabe que ele tem um vício ali, ele vai tentar conter esse vício. Ele se automatizou mecanicamente em satisfazer esse vício, ele abusou, porque até então ele não comia tanto. Você vai ver que o animal, ele come o que ele precisa para sobreviver. Mas quando a gente passa a ter vontade, a ter desejo e escolher, usar o livre-arbítrio, a gente acaba, um certo momento, abusando da faculdade de escolha. Então ainda não é vontade. Ainda não é vontade, porque a vontade ela é esclarecida pela razão. Vamos seguir um pouquinho aí, se você quiser intervir, fique à vontade. Então, nesse sentido aí, ele colocou para nós a importância do pensamento que conjuga essas forças naturais. E ele vai dizer que isso está presente em todas as manifestações da vida universal. Eu fiz um questionamento, mano, né? Eu falei assim, mas vida inteligente? Ou toda a vida universal? Porque, por exemplo, a planta ela não tem inteligência, né? Então tem esse detalhe aí. Bom, Roberto, e se me permite aqui te interrompendo, Kardec vai dizer que são 3 os atributos principais do espírito, que é pensamento, que é vontade, inteligência e pensamento. Mas que sem esse último pensamento, os outros 2 de nada vai servir, porque assim, e aí você o disse bem, né? No início age mecanicamente, pelo instinto. Depois, à medida em que a inteligência se desenvolve, que a razão vai se tornando presente, né? Esse pensamento
ele agora usa a razão, então é a vontade esclarecida, né? Porque ele passa a dominar esse conhecimento, logo então ele aplica. Então, o pensamento, por isso, eu penso aqui que Emmanuel, e trazendo, aí Emmanuel concordando com Kardec, né? É a força eletromagnética, porque é o pensamento. É o pensamento. Então, parte desse princípio, viu, Beto? Isso. E aí é por isso que eu tentei construir aqui uma ideia de que há um pensamento, ainda que não contínuo, mas ele já é atributo, porque se você não estiver percebendo ao seu redor, se reconhecendo como indivíduo, você não vai adquirir conhecimento. Então, você precisa relacionar com o meio a partir de você e seu ponto de vista, se relacionando com o meio e adquirindo conhecimento. Tá? Ainda que o pensamento não seja contínuo, mas ele é um pensamento rudimentar. E, claro, para você chegar no ponto da vontade comandar, você precisa ter partido aí, né, dessas faculdades iniciais que você menciona aí. Vamos prosseguir, né, aqui para esse exemplo aí do Emmanuel, né? Então, o Emmanuel vai dizer que quando você conjuga pensamento, eletricidade e magnetismo, você pode criar gravitação, afinidade, assimilação e desassimilação. E aí, como é que eu pensei isso aqui, Laura? Aí eu estou pensando no espírito, tá certo? Envolvido pelo perispírito, envolvido pelo corpo humano para atuar. E aí também nós podemos pensar no espírito desencarnado também, não tem problema nenhum. Mas aqui pensando no espírito trino, né? Então, ele conjuga pensamento, eletricidade e magnetismo. Ora, como nós vamos ter o nosso pensamento, que ele vai chegar a algum lugar, a ideia é como que ele é movimentado? Então, a eletricidade conjugada ao meu pensamento, e a eletricidade está no meio, está na natureza, elétrons, íons e tal, eu coloco o meu pensamento em movimento. E o meu pensamento, ele vai atrair e vai promover a repulsão por conta do quê? Por conta da vontade. Veja, né? Não é que eu quero colocar o meu pensamento. Eu tenho que entender que a vontade esclarecida, ela pode, de fato, colocar um pensamento para girar. Vou viajar aqui agora para a gente especular bem. Nós estamos passando uma fase difícil no planeta inteiro. E aqui no Brasil não é diferente. Imagine você, se a gente estivesse no ponto agora, Laurinho, de todo mundo falar assim, nós vamos rejeitar todo pensamento no mal. E agora nós queremos e vamos pensar só no bem. Paz, saúde, coisas boas, por exemplo, acabar com a fome no planeta. E aí nós vamos envolver todo o planeta nesse pensamento. Nós podemos fazer isso. A gente apenas ainda não tem, por isso que eu digo, a gente não tem esclarecimento para poder, de fato, usar a vontade como um botão de liga-desliga. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, pensamento, eletricidade e magnetismo cria uma gravitação. E, de fato, Lauro, o nosso perispírito gravita em torno de nós, ao nosso redor. É um acumulado de fluido. E que a gente, então, atraiu, né? Assimilou. E por que ele é denso e não é puro? Porque nós estamos afinizados com um sentimento denso, com um desejo com as coisas que são mais vinculadas à matéria. Mas nós podemos assimilar aquilo que quisermos. E nós podemos desassimilar, ou seja, ele falou assim, está na mão de cada um. Você pode jogar fora o que é ruim toda hora. Então, e você também pode atrair o que é ruim toda hora também. E às vezes até desassimilar alguma coisa que seria boa, né? A gente já estudou um pouquinho aí. O que você acha dessa viagem aí, Laura? Não, concordo. E pensando que, né, pensamento
atuando sobre fluidos. Você expôs para nós aqui duas figuras, duas imagens desse campo em torno da alma, né, que nós vamos chamar aqui de espírito, ou perispírito, né, o ser duplo ou trino. Vamos imaginar aqui, agora eu quero imaginar só o ser duplo, espírito. Então, então ele pensa, ele cria em torno de si, por essa força eletromagnética, o campo. Agora ele emprega a vontade, e se ele pensa no bem e emprega a vontade no bem, ele dá uma qualidade a esses fluidos. Aí vai o que você disse aí. Se na nossa condição de espíritos ainda de terceira ordem, onde a nossa vontade ainda não é empregada para o bem de forma efetiva, então nós temos em torno de nós esses fluidos mais densos. E fica gravitando, né? Ele fica, é uma força, né, Beto? É uma força ativa, contínua, ela não está inerte. Porque o pensamento ele está atuando constantemente, a vontade constantemente. Então, e Beto, talvez eu possa até dizer aqui que pensamento e vontade até quase que se confundem, como espírito e pensamento. Né? Os espíritos vão dizer que o pensamento é um atributo, mas que quase que se confunde pensamento e espírito, porque quando o espírito pensa, logo lá ele está. Não significa que o pensamento lá, o espírito ele está presente, é essa força que irradia, né? A vontade que o espírito emprega, Beto. Se a gente pensar do jeito que a gente construiu do início para cá, a gente falou assim, olha, isso aqui é uma divisão de concretude, mas as coisas estão umbilicalmente interligadas, não tem nada dividido e não existe departamento, então concordo com você. E vou até mais longe, analisando o primeiro slide que a gente colocou. Você percebeu lá que eu coloquei a vontade no último ponto? E aquilo ali até então era a construção do slide. E agora você me fez pensar o seguinte, de fato, a vontade é um dos departamentos, mas ela só gerencia quando ela é esclarecida. Então eu tenho desejo, também tenho vontade. E a vontade, ela coloca de fato o pensamento, mas será que a minha vontade é esclarecida? Então vai ter um momento ali que a vontade está mais vinculada no desejo. E faz sentido, porque eu para desejar, eu preciso querer para desejar. E fica difícil a gente entrar aqui, mas vontade é isso, e ir para as filigranas. Então, se a gente quiser avançar e pensar assim, tem desejo e tem vontade. Qual que é o problema da vontade? Ela não está esclarecida ainda. Porque às vezes eu tenho uma vontade no bem para algumas coisas e não tenho vontade no bem para outras. E aí eu mesclo minha vontade com o meu desejo, estou pensando no meu umbigo. Mas tem um momento em que eu esclareço naquele ponto, igual você falou do glutão e etc., viu que é ruim, o vício não é legal, e eu começo então a impor para mim alguns hábitos que se tornarão virtudes, porque eu vou me descondicionar dos automáticos, daqueles que eu até abusei pelas minhas paixões. Então, eu concordo com você. Eu queria dizer que me despertou para isso, inclusive a disposição dos slides aqui, Laura. Beleza, Beto. Beleza, ótimo. Vamos caminhar. Tomar uma aguinha aqui, né, para não ficar sem voz. E vamos lá. Aí, então, pessoal, a gente vai para esse outro slide que só muda o enunciado lá na parte superior. Ou, mais comumente dito aqui em Minas Gerais, lá em cima. Pela vontade, decidimos entre movimento ou inércia. Então, a vontade esclarecida é aquela que te dá poder de decisão. A vontade esclarecida é aquela que, de fato, você usa livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio, ele só pode chegar para você, de alguma maneira, para que você tenha responsabilidade, quando há um esclarecimento. E aí, quando a gente está falando do esclarecimento, é para você também ter certeza de que alguma decisão que tome, você esteja sujeito à consequência daquilo. Não sei se você concorda comigo, Lauro, porque aí a gente está caminhando pelo seguinte sentido. Eu posso ter uma vontade esclarecida, mas não exatamente escolher o bem. Né? Me ocorreu isso agora, gostaria da sua opinião. Ô Beto, e quando essa vontade ela está impulsionando o desejo, ou seja, ela não é esclarecida,
Então, porque, olha bem, né, como você colocou lá em cima, pela vontade decidimos entre movimento ou inércia. Eu penso aqui que quando o espírito encarnar agora, né, ele está girando, o pensamento dele está em torno de determinado vício, ele fica nessa inércia, né? Toda a vontade dele, ou boa parte da vontade dele, está pendendo para os desejos, ou para o desejo. Então, ele decide ficar na inércia. Quando ele não se prende a esses vícios, ele movimenta, ou seja, ele está sempre impulsionando, sempre indo para frente. Está correto o meu raciocínio, Beto? Eu penso, Lauro, que ele pode colocar em movimento tanto para o bem quanto para o mal. Como ele pode ficar inerte no sentido de neutro ou de estacionário, né? Ou também quando ele tem desejo de alguma coisa e ele resolve reprimir. Não, não vamos. Então, ali ele coloca aquele desejo em inércia, porque às vezes há um desejo no bem também. Então a vontade é que vai decidir se ela coloca a imaginação para trabalhar, a memória para registrar, enfim, a imaginação, o desejo, a inteligência, né? Então é ela que vai decidir com conhecimento de causa, com esclarecimento. Então precisa estar instruído, né? Então é isso. Ele vai falar aqui. Falta 3 slides para a gente encerrar esse nosso encontro. Eu vou passar para o próximo, para a gente, então, ver como é que funciona isso no sentido assim. Estou, junto com o Lauro, interpretando o texto. Longe de mim, por coisas no pensamento do Emmanuel que não seja dele. E longe de mim também apropriar de algum conhecimento que não esteja em acordo com a doutrina dos espíritos. Então, aqui é uma interpretação. Eu tenho o direito de errar, quero que generosamente as pessoas concordem com esse direito, né? Então, veja, pela vontade a gente decide entre movimento e inércia. E aí, o Emmanuel usa a frase em azul aí. O cérebro é o dínamo que produz energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. Qual capacidade de reflexão que lhe é própria? Lá no capítulo 1, ele falou que essa capacidade de reflexão é o conhecimento que ele adquiriu. Ele não vai refletir mais do que ele tem e mais do que ele pode assimilar. Pode vir qualquer imagem para mim. Se eu não compreender ela, não significa nada. Então, ele vai refletir segundo o patrimônio imortal da alma, que se chama conhecimento. Então, o cérebro é o quê? Instrumento do espírito, como o corpo humano todo, mas o cérebro é o instrumento do espírito. Por que ele está falando disso? Porque lá no capítulo 1 ele falou da metáfora que ele usa como o espelho. Então lá tem o coração e o cérebro, que representa os elementos que compõem o espelho para o seu pensamento e a sua construção. Então o cérebro para ele é instrumento do espírito. A capacidade de reflexão, então, está condicionada ao grau de elevação do espírito, né? Então, ele vai também escrever isso. Na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, o que eu pensei? Direção é escolha. Vai nesse rumo ou naquele rumo. Quem que controla isso? A vontade. O que acontece com a escolha? Promovida pela vontade do espírito, porque ele tem esclarecimento. Porque se ele não tiver esclarecimento, ele não tem responsabilidade. Então, se ele tiver esclarecimento, ele usou sua vontade, a sua vontade vai atrair para ele uma responsabilidade individual. Eu brinquei com a cada um segundo suas obras. Lauro Rodrigues. Roberto, não, aqui, se eu for me falar, é para repetir, né, aquilo que foi dito lá atrás sobre a energia mental, né, isso que a ciência prova hoje, né, que o cérebro produz essas correntes eletromagnéticas produzidas pelos neurônios. Então, eu penso que Emmanuel, né, está trazendo essa figura de expressão para a gente aqui.
Perfeito. Então, no próximo slide, aí temos a explicação de por que é a vontade que comanda. Por que é a vontade que tem que estar lá na gerência do departamento. Então, ele vai esclarecer o seguinte: olha, se você ficar comandado apenas pelos seus desejos, você pode cair em enganos. Os enganos podem lhe provocar aflições. Você vai para o Evangelho segundo o Espiritismo e lá nós vamos ter causas atuais das aflições, que são nós agindo pelos nossos impulsos, pelos nossos desejos, nos enganando e atraindo na própria encarnação, né, consequências dos próprios atos. Ele vai dizer, Laurin, que se você ficar comandado apenas e tão somente pela inteligência, ou seja, você se horizontaliza aqui no terra a terra e não procura o ser integral, recordando que há um espírito em você, e você pensa só no seu umbigo, o que uma pessoa extremamente inteligente, mas que não ama ninguém, que não possui virtudes, não amealhou virtudes de espírito, faz usando a sua inteligência? Vai cometer muito crime, vai usá-la para a criminalidade. Gente, desculpem, mas eu vou usar esse exemplo. Os hackers que invadem, que colocam vírus, que destrói as máquinas, que entra aqui, que entra ali, eles estão usando a inteligência, mas estão cometendo crimes. Entende? Então é uma maneira de prejuízo ao outro. Às vezes, usando a sua inteligência como um espírito zombeteiro, só para se divertir à custa da ignorância do outro, né? Se você ficar só sobre a ganga da imaginação, sobre o jugo da imaginação, ele vai dizer assim: olha, você pode criar para si mesmo monstros da ilusão. E é de fato isso, né? A nossa imaginação nos leva a pensar tanta coisa que nos leva a medos, nos leva a criar castelos, né? Nos prejudica criando monstros mesmo, né? Porque a gente fica ali somente envolvido naquele tipo de mundo imaginário, a gente não vai para a razão, não vai para o esclarecimento, e a gente, quando é colocado diante da verdade, aí a gente quer brigar com Deus. Por exemplo, eu vou dizer, muitos imaginam um mundo espiritual que está diferente do mundo espiritual trazido pela doutrina dos espíritos. Eles falam bastante coisa do que a imaginação de muitos demonstram. Então, para esses muitos, há os monstros da ilusão. E a gente está falando de uma obra aqui de um espírito, né? O André Luiz, em uma de suas obras, ele diz assim: olha, aquelas pessoas que acreditavam no sono eterno, elas têm uma dificuldade muito grande de despertar para a vida espiritual assim que morre. Elas vão levar muito tempo ali, porque elas estão imaginando de fato que estão no sono eterno, mas não passa de imaginação, elas são presas na própria imaginação. E que basta um clique, basta uma observação ao redor, você afasta esse monstro da ilusão, que é o desconhecimento das leis que regem o mundo espiritual. E, por fim, a memória. Né? Ele vai dizer, a memória que não registra cai no relaxamento. Então, a memória ela é um dos departamentos que precisa ser que precisa ser colocada em ação, mas que precisa ter um acervo proveniente da instrução do espírito, ou seja, você tem que dotar a sua memória com os registros da experiência do espírito. Então, o espírito que não procura amealhar experiências e se instruir nelas, ele não está registrando nada na sua memória, porque não tem nada útil. A memória, ela precisa estar ali para registrar as coisas úteis, e aquela que não registra cai no relaxamento. Por fim, a vontade, então, é o impacto determinante, porque aí o Emmanuel vai dizer, e nós colocamos entre aspas, nela, na vontade, nós temos esse botão de liga-desliga, o botão poderoso, que vai decidir o movimento, a inércia da máquina, né? Mas que máquina é essa, né, gente? A vontade é que vai
decidir se amealha conhecimento, se não amealha conhecimento, se usa o conhecimento no bem, se usa o conhecimento no mal. A vontade esclarecida atrai responsabilidades. A vontade é que vai dizer assim, vou atender o desejo, ligou. Não vou atender o desejo que é prejudicial para mim mesmo, ou para as pessoas, desliguei. Inteligência idem, imaginação e memória idem nesse sentido. E aí, para trazer aqui, Laurinho, o último slide, né? Mas e o processo de reflexão e a conexão entre semelhantes que sintonizam entre si? Por que ele vai dizer? Ele falou assim, olha, tem um pequeno detalhe. A vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Mas no meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. Porque ele vai dizer assim, no processo evolutivo dos espíritos, viver em sociedade é lei. Então há conexão entre semelhantes. Há conexão entre semelhantes. Lei das afinidades. A vontade, ela pode impor autoridade e disciplinar os elementos que ela administra. Quais são os elementos? O seu desejo, a sua imaginação, a sua inteligência, a sua memória e o seu patrimônio que te torna um indivíduo, as suas aquisições. De modo a fazê-los ficarem coesos, juntos, no propósito de evolução. No propósito de evolução. O propósito de evolução, ele, segundo Emmanuel, só é atingido quando você se mantém na corrente do bem, ou seja, a sua vontade, que sabe que terá as consequências das suas próprias escolhas, ela precisa ir escolhendo no bem, enquanto ela não é instada a simplesmente agir no bem sem interesse qualquer, ela simplesmente age, mas até que isso ocorra, é preciso ter autoridade e disciplina, porque ele vai dizer, a vontade não impede a reflexão mental. O que é a reflexão mental? Esse relacionamento de espíritos, do pensamento que vem, do pensamento que volta, e ele vai dizer, quando se trata de conexão entre semelhantes. Por isso que nós temos uma comunidade de espíritos da terceira ordem, da segunda ordem, da primeira ordem. Eu ouso dizer que deve ter umas quarta e quinta também por aí. Por quê? Sintonia é lei das afinidades. E faz sentido, né, Laura? Porque, por exemplo, a gente amealha conhecimento também ouvindo, aprendendo, bons conselhos, né? E por aí vai, né? Mas ele vai dizer assim, a vontade é poderoso instrumento. Se você quiser, ela tem autoridade e ela pode disciplinar os demais elementos. Agora, você quer ser governado pelo quê? Pelo seu desejo, pela sua imaginação, pela sua inteligência, pela sua memória, pelos outros departamentos que são aquisições suas, ou você quer, de fato, evoluir e raciocinar sobre as escolhas e fazer aquela perguntinha, eu estou escolhendo algo aqui, é bom ou é ruim? É bom para mim e ruim para os outros? É ruim para mim, mas é bom para os outros. Olha, é tão bom para mim quanto é bom para os outros. Então, acho que tem todo esse raciocínio aí. Passo para você, Lauro Rodrigues. Me lembro uma vez um testemunho que uma determinada pessoa deu. Ele passava por um processo de depressão profundo a ponto dele ter emagrecido muito. Ele não saía nem do quarto de sua casa. E ele conta que, certa feita, ele se deitou, então ele fez uma prece e ele determinou para ele assim, eu não quero isso mais para mim. Amanhã vou dar um rumo na minha vida. Amanhã vou me movimentar. Veja bem, nós estamos falando aqui em inércia e nós estamos falando aqui em assimilação. Então, ele está inerte, porque ele está enfrentando uma depressão, mas está em movimento, atraindo para si forças negativas. Né? Nós estamos falando aqui em assimilação ou repulsão. No outro dia, então, ele levanta e já começa
a se movimentar, a sair do quarto, já brincar com o seu filho, começou a se alimentar, enfim, superou a depressão. Houve, então, uma vontade que ele determinou. É o botão, né, Beto? Então, ele estava com aquela vontade em ficar sujeito a essa depressão. De repente, ele desliga esse botão e aciona a vontade para falar assim, vou sair disso. Então, eu acho que isso aqui serve até para a gente, deve dar para ajudar aqui nessa ideia, Beto, que você trouxe para a gente, que Emmanuel está colocando aqui. Então, tudo depende do pensamento, a vontade ligada a esse pensamento, né? E essa força determinante para que a gente possa querer ou não sair daquilo em que a gente se colocou. Beto Ramos. Perfeito, Lauro Rodrigues. Lembrando, então, aqui, né, por fim, gente, que nessa última lousa, nesse último slide que a gente falou, está extremamente de acordo com o que a gente vem estudando, ao menos naquilo que eu estou compreendendo. Por quê? Porque ele vai dizer assim, em verdade, a vontade, ela não impede reflexão. Por quê? Porque a reflexão mental, ela está atrelada aos hábitos condicionados, porque se você não tivesse hábito condicionado, você não sintonizava. Hábitos condicionados. E quando você fala em manter aqueles departamentos coesos na corrente do bem, ou seja, de fazer boas escolhas, é isso que ele está dizendo. Esses são os hábitos adquiridos. É o caminho da aquisição do patrimônio imortal, que serão as virtudes que vão caracterizar o espírito puro que seremos, né? Então, eu penso que para o Emmanuel, vontade é muito mais do que um mero desejo. O desejo pode se referir às paixões, né? Uma outra coisa, que memória para Emmanuel tem sede no espírito, não no corpo físico, não no perispírito, né? É mente. Ele também nos mostrou aqui nesse texto que o pensamento atrai, repele e põe em movimento, né? Por fim, né? Aqui a gente também falou um pouquinho de ciência, né? Onde ele conjugou eletricidade, energia dinâmica, magnetismo, energia estática, pensamento, força eletromagnética que conjuga ambos. Então ele nos coloca, né? Para pensar que cargas elétricas estáticas geram campo elétrico. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. E é por isso que eletricidade e magnetismo têm a mesma origem, que são cargas elétricas. Uma faz parte do movimento e a outra faz parte da estática, ou seja, da atração e da repulsão. Então, a última questãozinha aqui que eu quero colocar nesse vídeo, que já até ficou longo, né, Laura? É que quando ele fala da conjugação de pensamento, eletricidade e magnetismo, né, que isso vai ser utilizado pelo espírito nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Ele falou para mim de encarnação, questão 132 do Livro dos Espíritos, e 166 seguintes, que trata da reencarnação, ou seja, que nós estamos aí utilizando essas máquinas que são os nossos avatares, os nossos corpos físicos, as nossas formas, né? Então, é isso. Por fim, a nossa evolução, ela nos proporciona, através da vontade, a oportunidade do retorno sincero ao bem. Lauro Rodrigues. De minha parte, considero objetivo atingido aqui na análise desse título, né, do 2. O próximo aí, em que a gente vai dizer, que nós vamos falar um pouquinho da cooperação. Eu falei, vai dizer, mas não é nada disso que eu estava pensando, que nós vamos estudar, né? O capítulo 3, cooperação. Então é isso, né? Passo para você, Laurinho. Muito bom, Beto. E você que está nos assistindo, se tem algum comentário, quer complementar, quer discordar, se você tem conhecimento na área,
da neurociência, né, dessa parte neurológica, vai contribuir muito, porque, de repente, foi feita uma exposição equivocada aqui, e nós estamos aqui para aprender. Então, contribua trazendo seus conhecimentos aí. Beto, obrigado, meu irmão, por tudo. Aquele abraço, pessoal. Nos vemos aí no próximo vídeo. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!